E aí, tudo certo? Hoje a gente vai dar uma olhada numa ferramenta que está prometendo virar o jogo para quem trabalha com tours virtuais. Se a sua área é arquitetura, mercado imobiliário, turismo, enfim, já deve saber que compartilhar um espaço de forma digital nem sempre é fácil. E muitas vezes é bem caro, né? Então, vamos mergulhar nisso. Essa pergunta aqui vai direto na dor. Sabe aquela sensação de estar meio que amarrado a um sistema caro, super complexo e que no fundo não dá controle total sobre o próprio trabalho? Se isso soa familiar, saiba que é um problema bem mais comum do que parece. E essa sensação toda tem até um nome, viu? É o que a gente pode chamar de armadilha do tour virtual. Vamos entender direitinho que problemas são esses. Ok, vamos destrinchar isso aqui. A questão é que essas três barreiras, juntas, criam uma baita armadilha. Primeiro, o custo. Assinaturas mensais que, no fim do dia, parecem um aluguel que se paga pelo próprio conteúdo. Depois vem a complexidade, com softwares que pedem muito tempo de estudo e um computador super potente. E o que talvez seja o pior de tudo, a barreira da propriedade. Se a assinatura for cancelada, todo aquele trabalho pode simplesmente sumir da nuvem. Ou seja, a pessoa não é dona de nada, na prática. Mas e se tivesse um jeito de escapar dessa armadilha? É exatamente aqui que entra o Pocket SV, que se apresenta como a solução que a gente vai conhecer agora. A promessa é essa aí, contida numa frase super simples, mas muito poderosa. A ideia de ter um tour virtual 360 completo que cabe literalmente no bolso. Então, o que é o Pocket SV, afinal? Pensa assim, é um editor que funciona direto no navegador de internet. A grande sacada aqui é que ele não prende ninguém a uma plataforma. Ele gera um arquivo zip autônomo. E o que isso significa? Que o tour virtual é seu, para sempre, sem mensalidade, sem depender do servidor de uma outra empresa, propriedade total. Simples assim. A ideia é ótima, a gente já viu. Mas será que é fácil de usar? Vamos dar uma olhada em como essa simplicidade e o poder do Pocket SV funcionam na prática. E a resposta é sim, é muito fácil. O processo de criação foi todo pensado para ser o mais intuitivo possível. É basicamente arrastar e soltar as fotos 360 graus e a plataforma já começa a montar o tour. Zero complicação. Agora, olha que interessante isso aqui, pensando na experiência de quem vai assistir ao tour. A navegação fica muito mais fácil com a planta baixa interativa, que tem até um radar em tempo real. Esse radar mostra exatamente para onde a câmera está virada, deixando a exploração do ambiente muito mais lógica, muito mais imersiva. Para os profissionais, esse ponto aqui é chave. O Pocket SV permite uma personalização completa, o famoso White Label. Ou seja, dá para usar a própria marca, as cores da empresa e tem até uma função para esconder o tripé da câmera automaticamente. O resultado final fica 100% profissional com a identidade visual do projeto ou da empresa. E não se engane pela simplicidade, viu? A ferramenta é bem completa. Ela permite adicionar vários tipos de interatividade, os chamados hotspots. Dá para criar portais de navegação entre as cenas, colocar setas no chão, fixar vídeos ou imagens nas paredes, incluir notas de voz, PDFs, tipo cardápios ou folhetos, sabe? E até colocar links para sites externos. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: como o Pocket SV se posiciona em relação às outras opções que existem no mercado? Vamos fazer essa comparação direta agora. E olha, essa tabela aqui resume a história toda de um jeito brilhante. De um lado tem as plataformas SaaS, que são fáceis de usar, mas o custo é recorrente e o conteúdo não é seu de verdade. Do outro lado, os softwares de desktop, que dão propriedade total, mas geralmente são bem complexos e exigem um computador parrudo. O Pocket SV se encaixa num lugar único. É acessível, super fácil de aprender, dá propriedade total e, de quebra, funciona em qualquer navegador, com ou sem internet. A tecnologia é impressionante, mas e o impacto disso na vida real, no dia a dia dos negócios? Vamos ver como essa ferramenta pode ser aplicada em diferentes setores. No mercado imobiliário, os números falam alto. Anúncios de imóveis com tour virtual chegam a ter 87% a mais de visualizações. Mas o que esse número enorme significa na prática? Significa uma virada de chave no processo. O cliente em potencial não vai mais visitar um imóvel só para ver se gosta e talvez descartar. Ele já explorou tudo virtualmente. A visita física passa a ser para confirmar a decisão de compra. Isso qualifica os interessados de um jeito incrível. E no turismo, o impacto também é gigante. O setor registra um aumento de 30% na conversão de reservas quando um tour virtual está disponível. E os benefícios não param por aí. Para arquitetos, por exemplo, é um jeito de criar um registro imersivo e irrefutável do andamento de uma obra.
Para o turismo, é a chance de acabar com a incerteza do hóspede e aumentar a confiança para fechar uma reserva. E já pensou no potencial para educação e cultura? Um museu pode mandar sua coleção digital inteira para uma escola rural num simples pendrive, sem depender de internet. No final das contas, tudo se resume a esta frase. Não estamos falando só de mais um software, mas de uma ferramenta que entrega autonomia. É a liberdade de criar, de ser dono e de compartilhar um trabalho digital sem ficar refém de plataformas caras e cheias de restrições. É de fato uma declaração de independência digital. Fica a reflexão. O que seria possível fazer com toda essa liberdade?